Olá, meus amores, bom dia. E aí, chegamos ao nosso sábado, o dia da nossa revisão da semana. E hoje será a nossa última revisão da aula, né? Mas segunda-feira teremos mais. Então vamos lá, revisão. O que é que nós vimos essa semana? Nós começamos a semana vendo, tia tá olhando ali para a cola do que teve na semana. Então nós começamos a semana com o conteúdo de história, comércio, lembra? Então, o que é que a gente viu do comércio? A gente viu que o comércio hoje é muito fácil, hoje é muito simples, né? Hoje a gente vai na rua, na loja, compra alguma coisa, pede pela internet aqui pertinho, em São Paulo, na China, nos Estados Unidos. Então, assim, o comércio hoje é muito fácil, mas a gente viu que o comércio começou de certa forma muito lento, muito devagar. Na verdade, não tinha nem o dinheiro, hoje a gente faz tudo isso com o dinheiro, mas nem tinha, era mais a troca. Então, quem fazia uma coisa trocava com o outro que não tinha. E começou a surgir essas rotas de troca, de comércio, e a gente viu que haviam no começo duas rotas. As rotas navais, né? Quem faziam essas rotas eram os navios, e a gente viu que os navios nem iam para alto mar, porque os navios não eram assim bem feitos, bem fortes como é hoje, e também não tinha aquela localização exata, né, no mar. Então poderia se perder em alto mar. Então eles viajavam mais pela costa, assim, pertinho da praia, pertinho do litoral. Então eram as rotas navais, mas também tinham as rotas terrestres. Lembra que a gente viu rotas terrestres? E as rotas terrestres, olha elas aqui, essas aconteciam nos lombos dos cavalos, dos camelos, né? Então essa era pela terra mesmo, e havia, se combinava, então um ia até a metade do caminho e o outro vinha de lá para cá, e se encontravam no caminho e trocavam, né, seus pertences, seus utensílios. E era assim o comércio antigamente. Só tinham essas duas rotas, navais e terrestres. Hoje a gente sabe que o comércio tem muitas rotas para ser seguidas, né, para a gente conseguir comprar as coisas, mas antes não era muito fácil como é hoje, certo? Depois da aula de história, na segunda-feira, nós vimos doadores no livro de cidadania. Então, doadores, o que esses doadores doavam? A gente viu que doar é um ato de amor, né? Isso, então a gente viu que a gente pode doar muitas coisas, não é só, vou doar não, só posso doar alimento, roupa, calçado, não, a gente viu que a gente pode doar muito mais coisas. Então a gente viu que a gente pode sim doar dinheiro, mas a gente também pode doar tempo, a gente pode doar nossos dons, né, para ajudar as pessoas. A gente, quem tem, doar terra, medicamentos, roupas, sapatos, isso geralmente, né, as mães de vocês fazem, a gente faz. E também nós podemos doar sangue, como tia falou, os hospitais estão sempre, né, precisando, seus bancos de sangue têm que estar sempre cheios para quando chega alguém acidentado, então ter esse sangue lá disponível. E também doação de órgãos. Então há vários tipos de doação, e doar é um ato de amor, tá certo? Ciências. Ciências, nós vimos o calendário, nós aprendemos um pouco sobre o calendário, a gente entendeu, deixa a tia trazer, a gente entendeu que o calendário desde sempre, desde o comecinho lá, antes de ser criado um calendário mesmo escrito, a gente sabe que o homem se baseava pelas estrelas, pelo sol, pela lua, pelos luminares, né? Então, desde sempre, então passamos lá pelo calendário solar egípcio, também pelo calendário juliano e, por último, que é o que nós usamos até hoje, o calendário gregoriano. Esse calendário gregoriano, nós usamos ele até hoje, e a gente viu que há alguns lugares que não usam só um calendário, né? Usam dois calendários, como a gente viu a China
E os países islâmicos, eles têm outro calendário também, mas o nosso calendário é o calendário gregoriano, né? E a gente começa a contar pelo ano de nascimento de Cristo, né, isso? E o nosso calendário, ele é baseado no dia solar, no mês lunar e no ano solar, certo? Então a gente viu no que se baseia o nosso calendário, como ele, né, foi feito, chegou até a nós hoje, com tudo certinho, aprendemos o ano bissexto, tudo direitinho. Então tudo isso forma o nosso calendário e nós usamos o calendário gregoriano, certo? Então na sexta-feira nós começamos com comunicação. A tia falou muitas coisas sobre comunicação. A tia falou que a nossa comunicação, que a comunicação é muito importante. O que seria, né, do homem sem a comunicação? Como um falaria para o outro, né, das suas necessidades? Então, a comunicação, a gente viu que ela não é só a fala. Às vezes a gente fala em comunicação, é só falando a comunicação, é só fala a comunicação. Não, a fala é gestos. Lembra de gestos que tia falou, que a gente viu? Que o que a gente faz aqui, que é jóia, é tudo outro, em outros países não é tão legal, né, isso? E também a gente viu a comunicação falada, que é essa da fala, né, que tia tá falando e vocês ouvindo. A visual, que é aquela que a gente só vê, como os cartazes, outdoor, a gente vê, mas é uma comunicação, não tem nada escrito, mas é uma comunicação. A comunicação pode ser verbal e não verbal, né? Também a escrita, que tia até falou, né, que antigamente a gente se comunicava por carta, que não tinha essa parte aqui da comunicação, que é a comunicação virtual, que tem a ver com as tecnologias. Então, como tia disse, na escrita se escrevia muito, porque não tinha WhatsApp, redes sociais, nada disso. Então, esses são os tipos de comunicação: gestual, falada, visual, escrita e virtual, tá certo? E para finalizar, nós vimos, em cidadania também, nós vimos Cruz Vermelha, nós vimos sobre a Cruz Vermelha, não foi? Tá bem recente, foi ontem, então a gente estudou sobre Cruz Vermelha. Deixa eu colocar aqui, só ver se sustenta. Então, a gente falou sobre a Cruz Vermelha, que é uma organização, né, que foi criada com o fim de ajudar os militares. No ano de... Tia perdeu aqui o papel. 1863, se não me engano, olha aí. E foi criada para ajudar os militares, feridos, vítimas de guerras, prisioneiros de guerra. E depois se estendeu para catástrofes. Então, onde tem terremotos, tornados, enchentes, maremotos, tudo isso, a Cruz Vermelha está lá para ajudar. Aqui em 1863. Então, quando foi criada. E a gente viu que bom que no Brasil nós temos, né, essa organização instalada em vários lugares no Brasil, não é isso? Então, a gente viu que no Brasil a gente tem ela em... Esse aqui acho que não dá para ver, não. Deixa eu colocar mais alto. Então, a gente viu que tem, no Brasil, foi fundada a primeira em 5 de dezembro de 1908, no Rio de Janeiro. Hoje temos 50 filiais em 17 estados e 33 cidades. Então, quando acontece alguma coisa, além do governo ter que chegar junto, os governantes, tem também a Cruz Vermelha e outros órgãos também, outras organizações também que chegam junto nessa ajuda a tudo isso que tia disse, catástrofes, fomes, desabamentos, onde acontece alguma coisa assim, a Cruz Vermelha está lá junto, tá certo? Então foi isso, meus amores, que nós vimos essa semana. Os conteúdos da semana, revisamos, conteúdos bem interessantes, a gente aprendeu muito, foi uma semana como todas, né? Mas assim, bastante produtiva, tá certo? Então, fica por aqui, tia fica por aqui, um bom resto de sábado, um ótimo domingo e segunda-feira nós nos vemos de novo, tá bom? Beijo, beijo e até segunda. Tchau!